Então vamos lá, pessoal. Para finalizar aqui a nossa comparação entre tabela de usuários com a tabela de orders, ficou ainda uma última pergunta, né, que eu gostaria de responder, já que a gente viu que na tabela people, né, que na verdade é aqui registros usuários, eu tenho um número maior de clientes, ou seja, ele também tem registrado funcionários da empresa. Será que tem algum campo da tabela People que faz essa diferenciação para mim, né? O que é o usuário, o que é empresa? Esse aqui é o nosso dashboard. Vou voltar aqui, vou abrir a tabela People e ele vai me dar alguns campos, né? Então, endereço, data de nascimento, cidade, o dia que esse registro foi criado, o e-mail, o ID, a latitude e longitude, isso vai ser importante lá na frente para a gente criar alguns gráficos. E aí, reparando aqui, eu vi que tem um campo que pode ser que diferencie esses usuários do que é um usuário empregado e um usuário cliente, tá? Então, essa é a minha pergunta. Será que esse campo aqui faz essa diferenciação para mim? Vou fazer uma pergunta utilizando o SQL só para mostrar que não é simples fazer essa consulta. Eu já deixei algumas coisas preparadas aqui, depois a gente vai fazer usando o clique e arrasta, mais uma vez para comparar a simplicidade da coisa. Então, eu vou dar um distinct aqui na minha tabela people, nesse campo de source, e eu consigo identificar 5 grandes grupos, né? Google, Twitter, Organic, Affiliate, Facebook. Então, eu tenho 5 grandes grupos. Será que isso eu tenho, se eu fizer um join aqui na tabela de orders, eu vou ter também os 5 grandes grupos, né? Contar o que cada um tem. Então, realmente, tem os 5 grandes grupos aqui, né? Google, Twitter, Orgânico. Então, isso é um indicativo que não, esse campo não serve para fazer essa distinção, porque senão eu teria algum grupo aqui que não apareceria na tabela de orders. Interessante também que se eu der um count aqui, eu tenho que ter o mesmo número de transações, 18.760. Então, se eu der um select, count, vou dar um nome para isso aqui, né? Conta, só para a.conta, tem um a mais aqui, from, vou dar um apelido para isso de A, ele tem que me dar ele contou, tem que somar, né? De 18.760, então, beleza, eu já vi que realmente eu tenho aqui cinco grandes grupos e que esses grupos não refletem a divisão entre usuários e compradores e empregados da empresa. Mas vamos montar isso aqui através da nossa pergunta, já que eu tenho essa opção, essa possibilidade de fazer o clique e arrasta. Vou buscar o meu banco de exemplo. Na tabela de orders, eu vou fazer aqui uma contagem de linhas, fazendo um filtro por usuário pelo campo source, né? Então, visualizando, olha aqui o que ele me dá. Ele já me dá um gráfico, né? Que é o que a gente vai mostrar um pouquinho mais lá na frente. Eu posso mudar aqui entre tabela e entre gráfico. Ele mesmo me sugere algumas coisas, né? Eu poderia, por exemplo, salvar isso aqui naquele meu painel. Nós vamos fazer isso lá na frente. Mas, continuando aqui com o exercício, já que eu fiz essa contagem, de fato ele me trouxe apenas
5 sources que estão dentro da tabela de orders, então não tenho nenhum dessa classificação que poderia indicar a separação entre clientes e empregados da empresa. Vou fazer aquela mesma sumarização que eu fiz para ver se bate com esse número aqui, 18.760. Então, eu já fiz uma primeira aqui, que é a contagem de ordens por source, lá da tabela de usuários, e aí você viu que eu nem precisei de fazer o join, e vou sumarizar ele de novo pela soma de contagem, né, que é a contagem que eu estou fazendo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele me deu os mesmos 18.760. Vamos ver o tempo. Eu consigo fazer mais uma que eu gostei daquele gráfico que ele me deu. Então, assim, mais uma vez mostrando a simplicidade de fazer isso via clique e arrasta. Vou tirar aqui essa sumarização e aí voltando com aqueles grupos, né? Fazer o gráfico aqui. Eu posso classificar aqui, por exemplo, né? Agrupado por, mas eu poderia classificar aqui, ó, ordenar da contagem. Então ele vai pegar do maior para o menor. Você viu que ele traz a setinha, né? Então, na verdade, ele pegou do menor para o maior. Vamos inverter essa setinha aqui, ó. E a visualização, ele vem do maior para o menor. Então, você coloca aquilo ali do jeito que você quiser, né? Já vou apresentar aqui algumas configurações. Ele tem a barra aqui de opções, mas ele pode te dar aqui um gráfico de linhas. Ele mesmo te sugere o que ficaria melhor, né? Um gráfico de área. Ele te dá um gráfico de pizza. Então, você consegue brincar com isso aqui. A própria tabela, que é o que a gente já viu. Então, é possível brincar com isso aqui, o mapa. E aí, a importância daquela latitude e longitude, né? É possível brincar. Vou pegar o que ele me sugeriu, que é o melhor. Ele tem algumas opções aqui. A gente também vai brincar com isso daqui a pouco. Mas antes de fazer e brincar com isso, vamos salvar isso lá no nosso dashboard, né? Vou chamar isso aqui de quantidade de orders por source people, que é o campo que eu tenho lá. A gente pode melhorar esse nome depois. Minha coleção, então ele salva essa pergunta na minha coleção. Vocês já devem ter percebido que a coleção é diferente do dashboard, né? E aí eu vou adicionar isso também no meu dashboard que está dentro da coleção. Eu posso clicar e arrastar e aumentar esse gráfico de um jeito que ele fique mais visível, né? Então, vamos colocar ele aqui. Me deu vontade de incluir aqui. Vamos ver se a gente consegue incluir linha de meta. Não precisa. Tem uma série de opções aqui. Mostrar rótulo X, mostrar rótulo Y, os eixos, descrição, empilhamento, valores nos pontos de dados. Ó, interessante, ó. Então quer dizer, esses usuários do Facebook fizeram 3.906 compras. E aí a gente tem, pode ser, por exemplo, pilha, não empilhado, show de bola. Dá essa opção aqui também. Então, assim, basta brincar. Feito. Quantidade de orders, isso aqui também é possível mudar no futuro. As cores, né? Eu consigo mudar também. Então, para diferenciar. E mais uma vez eu tenho que salvar, porque se eu não salvar, essa informação vai se perder. Então, confirmamos aqui
que esse campo não faz a diferenciação, mostramos a simplicidade, e aí acho que o nosso tempo já está um pouquinho estourado. A próxima aventura que nós vamos ter aqui vai ser tentar reproduzir, vamos ver aqui, não, no raio-x, esse gráfico que é o número de vendas no último mês e aí o crescimento ou não em relação ao mês anterior. Então é isso. Vamos brincar aí com esses dashboards e tentar reproduzir para praticar esse conhecimento. Um abraço, tudo de bom.